para que todo aquele que nele crê. Porque Deus amou o mundo e continua amando de uma maneira tão grande que deu o seu único Filho Jesus, para que todo aquele que nele crer, todo aquele que se arrepender dos seus pecados, que assumir um compromisso público com Jesus, recebendo-o em sua vida como Senhor e Salvador pessoal, esse não pereça, não seja condenado por Deus no dia do juízo final, mas receba a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Jesus realmente salva e Ele quer nos salvar, mas precisamos compreender que, mesmo Jesus nos amando, Jesus somente irá perdoar e salvar aquele que crer no seu nome, se arrepender dos seus pecados e assumir um compromisso público com Ele, recebendo em sua vida como único e suficiente Salvador e Senhor. Aceite a Jesus agora mesmo. Arrependa-se dos seus pecados. Volte correndo para Deus. Confia nele e você será salvo, porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Há caminho que ao homem parece ser bom. Disse Jesus: eu sou o caminho. Ele não nos deu uma segunda opção. Jesus disse: eu sou a verdade. Ele não nos deu uma segunda opção. Jesus também disse: eu sou a vida. Ele não nos deu uma segunda opção. E, de acordo com a Bíblia, ninguém, absolutamente ninguém, de acordo com a Bíblia, consegue chegar a Deus se não for por Jesus. Jesus, somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, somente Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Não está no que eu acho. Tenho que sem reservas, eu só posso seguir a Jesus. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. Cristo veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Cristo veio ao mundo para buscar e salvar a mim e a você. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Até um dia vê-lo ver. Mas devemos lembrar sempre que Jesus somente irá perdoar e salvar aquele que crer no seu nome, que se arrepender dos seus pecados e assumir um compromisso público com Ele, recebendo em sua vida como único e suficiente Salvador e Senhor.
Aceite a Jesus agora mesmo. Arrependa-se dos seus pecados. Volte correndo para Deus. Confia nele e o mais ele fará. De coração, lá no fundo eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai? Aceite a Jesus agora mesmo. Arrependa-se dos seus pecados. Volte correndo para Deus. Confia nele e o mais ele fará. Porque Jesus, somente Jesus, é a salvação de Deus ao nosso alcance. Tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Eu me arrependo. A Bíblia diz: No meu coração, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O pecado nos afasta de Deus e da sua salvação. não sou digna Arrependei-vos, diz a Bíblia, porque é chegado o reino de Deus. de venho te pedir. Arrependei-vos, diz a Bíblia, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, diz a Bíblia, e crede no Evangelho. No meu coração, Jesus também disse: se vocês não se arrependerem, todos de igual modo irão perecer. já não sou digna. Como escaparemos nós? Nos pergunta a Bíblia, se não dermos importância a essa tão grande salvação. Perdoa-me. Jesus, somente Jesus, é a salvação de Deus ao nosso alcance. Jesus, no meu coração, em tuas mãos, ó Pai, perdoa-me, eu me arrependo, já não sou digno de ser chamado filho teu. Humildemente venho te pedir, perdoa-me. Quando Jesus estendeu a sua mão, A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. É o que diz a Bíblia. A mão do Senhor continua estendida sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre a nossa cidade, nos oferecendo perdão e salvação. Aceite a Jesus agora mesmo.
arrependa-se dos seus pecados, volte correndo para Deus, confia nele e o mais ele fará. Jesus, somente Jesus, é a salvação de Deus ao nosso alcance. Ele estendeu a sua mão para mim. O Rei está voltando. Jesus nos prometeu que um dia irá voltar. Toda a nossa geração irá partir desta vida para a eternidade por meio da morte. Mas seja pela morte, seja pela volta de Jesus, todos teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo, para que possamos prestar contas de tudo o que praticamos por meio do nosso corpo. É o que diz a Bíblia. Todas as nossas atitudes, todas as nossas palavras, todos os nossos pensamentos, até os segredos mais escondidos do nosso coração serão colocados diante da luz para o grande julgamento de Deus. E a única maneira que nós temos de sermos considerados inocentes, justificados e salvos no dia do julgamento de Deus é se nos arrependermos dos nossos pecados e assumirmos um compromisso público com Jesus, aceitando-o como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Aceite a Jesus agora mesmo, se você crê que Jesus é o nosso Salvador. Arrependa-se dos seus pecados, se você acredita que Jesus morreu na cruz para nos dar o seu perdão. Volte correndo para Deus, se você crê nele e realmente o ama. Confia nele, se você quer receber a vida eterna que só Jesus pode nos dar. E o mais ele fará, porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Venham todos que querem vida, sede de água viva e quero nada luz. Disse Jesus: venham a mim todos vocês que estão cansados, oprimidos, que estão sobrecarregados, disse ele, venham a mim e eu vos aliviarei. Jesus também disse: todo aquele que meu Pai me dá, virá a mim. Nenhum de nós consegue aceitar a Jesus se não for tocado pelo Espírito Santo de Deus. Mas quando ele toca, nós não vemos dificuldades para nos arrependermos e aceitar a Jesus em nossas vidas. E Jesus disse: todo aquele que meu Pai me dá, virá a mim. E se uma pessoa vier a mim, de maneira nenhuma eu irei lançá-la fora. Venham todos que querem vida, sede de água viva e quero nada luz. Procura paz, tem sede de justiça e quer vencer o mal. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e quero nada luz. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e quero nada luz. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e quero. Aceite a Jesus agora mesmo, se você crê que Jesus é o nosso Salvador.
Arrependa-se dos seus pecados, se você acredita que Jesus morreu na cruz para nos dar o seu perdão. Volte correndo para Deus, se você crê nele e realmente o ama. Confia nele, se você quer receber a vida eterna que só Jesus pode nos dar. E o mais ele fará, porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e querem andar na luz. E Deus lhe deu nome. A Bíblia diz que Deus exaltou a Jesus Cristo e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, inclusive os meus e os seus, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Ele é o Senhor e o seu nome é Jesus. Porque debaixo do céu, diz a Bíblia, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus, somente Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Aceite a Jesus agora mesmo, se você crê que Jesus é o nosso Salvador. Arrependa-se dos seus pecados, se você acredita que Jesus morreu na cruz para nos dar o seu perdão. Volte correndo para Deus, se você crê nele e realmente o ama. Confia nele, se você quer receber a vida eterna que só Jesus pode nos dar, e você será salvo. Jesus, somente Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou o mundo e continua amando de uma maneira tão grande que deu o seu único filho Jesus, para que todo aquele que nele crer, todo aquele que se arrepender dos seus pecados, que assumir um compromisso público com Jesus, que recebê-lo em sua vida como único e suficiente Salvador e Senhor, esse não pereça, esse não seja condenado por Deus no dia do juízo final, mas receba a vida eterna. tem a vida eterna. Jesus realmente salva e Ele quer nos salvar, mas precisamos compreender que, mesmo Jesus nos amando, Jesus somente irá perdoar e salvar aquele que crer no seu nome, que se arrepender dos seus pecados e assumir um compromisso público com Ele, recebendo em sua vida como único e suficiente Salvador e Senhor. Deus amou o mundo
Aceite a Jesus agora mesmo. Arrependa-se dos seus pecados. Volte correndo para Deus. Confia nele e o mais ele fará. Porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance.